Hoje eu falo que eu sou a terceira geração daqui do povo Parecis, né, que mexe com lavoura mecanizada. Tem os mais velhos que iniciaram o processo, daí tem as pessoas aí da época do meu pai, né, correram atrás e não desistiram. Hoje, se você for andar dentro dessas aldeias que pertencem a essa lavoura mecanizada, todos eles têm casa boa, têm comida, têm estudo. Quantas vezes não era para perder pessoas nossas, mas o recurso daqui não deixou acontecer. Antes disso, era tudo diferente. Nós perdíamos a gente porque não tinha dinheiro para pagar cirurgia, comprar medicamento, né? Nós não tínhamos recurso para comprar alimentação. Hoje, graças a Deus, com tanta luta, e nós estamos chegando lá, estamos vencendo todas as críticas aqui. A gente está com uma geração muito boa, o pessoal muito responsável, assim, de pegar, vestir a camisa e querer realmente fazer a diferença. Não só nas áreas agrícolas, mas nas áreas de saúde, entendeu? Tem um empenho muito bom. Na área de educação também, a gente tem professores indígenas hoje que se dedicam 24 horas, entendeu? Então, assim, não é uma responsabilidade, não é só a agricultura, é um povo inteiro. É um povo inteiro que se dedica para isso, para fazer a diferença, entendeu? E é isso que a lavoura ela traz para a gente, ela traz uma condição da gente escolher o que a gente quer ser, qual que é o caminho para o nosso povo. Hoje o meu povo trabalha com 19 mil hectares de terra, geramos aí uma média de 50 milhões por safra. Esse recurso, uma parte dela nós contribuímos para o Estado com impostos, né? Nós pagamos impostos sobre tudo. Então, assim, nós ajudando o desenvolvimento do Estado brasileiro também. A globalização, ela está vindo ao nosso encontro, né, nesse mundo moderno, nesse mundo da tecnologia. Então, o indígena, nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento, né, econômico, social e cultural. Então, a ideia é voltar no cerrado, na roça mecanizada. Eles falam muito que a gente ia perder nossa cultura, né? A nossa origem. E eu acho que foi ao contrário, isso daí agregou, né? Isso daí fortaleceu mais ainda a nossa cultura. Então, eu creio que o dinheiro ele não veio para destruir, né? Ele veio para agregar a gente, para fazer com que a gente se desenvolvesse. Eu acho que a gente tem como missão mostrar isso para o povo branco. A gente não é diferente de vocês. A gente quer algo melhor. Eu, como hoje um responsável pela cooperativa, a minha obrigação é essa, entendeu? Buscar cada vez mais para o meu povo. O que eu gostaria é que os brasileiros todos, principalmente esses zongueiros que são críticos, muitas vezes de boa intenção, entendessem que o que nós estamos querendo, todas as sociedades buscam, é prosperidade. Viver bem. O maior número de pessoas vivendo bem. Viver bem significa o quê? Primeiro, comer. O nosso problema de alimentar os brasileiros e dar a eles uma locomotiva que puxe toda a prosperidade está dada. É exatamente na linha da ciência, da biotecnologia, da produção de alimentos, do uso da terra e da sustentabilidade. Se nós não tivermos sabedoria para usar isso, realmente nós vamos ser sempre um país pobre. O paradigma sociológico de Florestan Fernandes, ao colocar as raças em pé de guerra umas com as outras, quer transformar toda a vida social em um grande estado de natureza, condenando indivíduos a uma existência precária como peças de um macabro zoológico humano. A minha filha é do povo Camaiurá, ela se chama Caiu Titi Lulu Camaiurá. Olha que nome lindo, vou repetir, Caiu Titi Lulu Camaiurá. E como ela vem? Era uma menina filha de mãe solteira. E havia todo ali um trabalho para que a mãezinha a eliminasse. E sabe como é que essas adolescentes matam as bebês quando elas se engravidam fora do casamento? Elas vão para a floresta, muitas vezes sozinha, elas têm um parto solitário e ela sozinha tem que enterrar o bebê. É uma criança matando uma criança. Mas ela abandona a Lulu na floresta e não mata. Ela não mata a Lulu. E um casal estava por ali, e aí eles vão lá, ver aquela nenê, ver que a menina, eles levam para outra aldeia. Mas eles não levam a Lulu assim, como filha. Eles precisavam de uma menina na família, para poder trabalhar e fazer o beiju e fazer a comida.
E quando o nosso grupo da Tini foi nessa aldeia buscar uma menina cadeirante, o meu grupo viu essa menina, estava muito doente. E aí o meu grupo pediu também para trazer aquela que estava muito doente. A família permitiu. Então Lulu vai para minha casa. E essa decisão demorou 3 minutos entre eu e o marido. Então eu falo que eu engravidei, gestei e tive um parto em 3 minutos. E foi a melhor decisão da minha vida. A Lulu mudou a minha vida. Essas crianças são incríveis. Sobreviver a todas as diversidades que essas crianças sobrevivem na floresta. A fome, o frio, o mosquito, a onça, a cobra, aos ritos. As crianças indígenas são as crianças mais fortes. Elas são extremamente inteligentes. Nós temos uma dívida. Nós temos que proporcionar a essas crianças o direito de estudar, de ter oportunidades. Nós temos gênios nas florestas. Nós temos cientistas nas florestas. Quem sabe nós não temos o próximo presidente da República na floresta. E eles precisam ter as mesmas oportunidades que os nossos filhos aqui têm. A gente criou no Brasil um grande zoológico humano para gringo vir ao Brasil e ver, olha como este país preserva a cultura. Desfilar pelados, dançar pelados para gringos ver com a barriga vazia. Lulu é o maior presente que Deus podia me dar. Lulu mudou a minha vida. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de lágrimas. É isso. 2 caminhos parecem se abrir para os índios brasileiros. No primeiro, eles continuam sendo representados por terceiros. No segundo, eles passam a assumir o controle do seu destino, integrando-se à história do país como agentes capazes de decisão. A agricultura tropical sustentável do Brasil é a grande solução do mundo. É aqui que está a grande solução para que o mundo não passe fome. Somos capazes de garantir a segurança alimentar, que é o que agita o mundo de hoje. Numa praia do Reino Unido, milhares de peixes aparecem mortos. Na Jamaica, as águas de um rio ficam vermelhas, assustando a população. Nuvens de gafanhotos enormes cobrem o céu da Índia, Etiópia, Uruguai e Argentina, devorando as plantações, ameaçando o abastecimento de comida. Por toda parte, a natureza parece estar enviando sinais de que a interferência humana no planeta está ficando intolerável. Sua preocupação aumenta. Você sente indignação com as pessoas gananciosas que fizeram isso acontecer. Sente pena do nosso pobre planeta ferido, que está literalmente sangrando. E sente uma pontada de desespero. É tarde demais para o nosso planeta. Mas será que é mesmo? Os cientistas do país de Gales esclareceram que os peixes encalhados na praia são um fenômeno natural que sempre aconteceu na maré baixa, quando os predadores perseguem os peixes até a areia. As águas vermelhas do rio são o resultado da ação de algas que surgem naturalmente quando o nível de nutrientes na água aumenta. E as nuvens de gafanhotos acompanham a história humana desde sempre, com períodos de atividade mais e menos intensa. Como podemos ver, é possível pintar um quadro cataclísmico a partir de algumas imagens, uma trilha sonora adequada e uma voz de criança. As previsões apocalípticas venderam livros,
renderam entrevistas em programas da moda, pautaram políticas públicas, elegeram candidatos e trouxeram bilhões de dólares para quem soube aproveitar. Olha, o alarmismo, ele é a característica do ambientalismo que é mais religiosa, né? Muita gente compara, fala que o ambientalismo ele é uma religião secular, né? Uma religião sem Deus, mas que tem todas as características de uma religião, como a ideia do apocalipse, a ideia do pecado original, né? Nós emitimos carbono, nós pecamos, a ideia de culpa. Tem aquela ideia assim muito comum entre os ambientalistas de que se você agredir a natureza, ela vai se voltar contra você. A imprensa é alarmista, ela não conta o que eu estou te contando aqui, que são fatos. São fatos, eu vi. Você percebe uma certa excitação quando sobe a porcentagem de desmatamento, de incêndios na Amazônia. Isso é dado com prazer. O contrário não é noticiado assim. O sobrevoo da Amazônia mostra a você o tamanho da área, como ela é preservada, tudo intacto. É um mundo que é aquilo. Você, ao olhar aquilo, vai sentir vergonha de acreditar que existe uma floresta sendo destruída. Não existe. Eu vejo, eu vi. Não existe uma floresta sendo destruída. Existe uma floresta sendo preservada. Olha que, lamentavelmente, a desinformação é a mãe de todas as confusões sobre a Amazônia. A gente tem que estudar geografia e história para começar essa conversa, né? Se a gente pegar a Europa Ocidental inteira do ponto de vista da sua área, ela cabe no Brasil. Então começa daí a conversa. Então nós estamos falando de dimensões que não são dimensões da Bélgica nem da França. Depois a gente está falando de muitos biomas diferentes. São pelo menos 6 biomas que o Brasil tem e muitos subbiomas, e a agricultura se desenvolve bem em alguns deles. No caso das queimadas, a queimada é um tipo de manejo da agricultura de baixa tecnologia. Queimadas legais, permitidas por lei. É um manejo da agricultura de baixa tecnologia e na Amazônia muito mais. A Amazônia tem uma grande parte da sua agricultura de baixa tecnologia, de manejo primitivo. Esse é o manejo dos índios, da coivara, de você queimar a terra para limpar a terra e plantar depois. O satélite que acompanha, que observa, ele não faz distinção entre a queimada legal e ilegal. Ele apenas registra um foco de fogo. E isso é uma queimada. Você pode dizer, olha, isso aqui é legal, isso aqui é ilegal, e você pode dizer que é tudo criminoso. Da mesma forma, o desmatamento. O Brasil tem mais de 66% das matas nativas preservadas. 2/3 do Brasil está preservado até hoje. 66% ainda são com floresta nativa do tempo de Adão e Eva. Está exatamente como Pedro Álvares Cabral encontrou quando chegou. 66%, 2/3. Se você fizer a mesma comparação com o continente europeu inteiro, ele tem 1% de como era quando o Império Romano estava lá. Nos Estados Unidos, 19%. No Brasil, de novo, 66%. O governo pode ser acusado de vários erros, tá certo? Pode ser. Ele não consegue explicar a Amazônia. Ele entrou por uma rota de confronto, por uma rota que, ao invés de explicar a Amazônia para o Brasil e para o mundo, é simplesmente uma rota de conflito e que gera nas pessoas uma desconfiança de que ali há alguma culpa. Mas nem há um desmatamento fora de controle na Amazônia, como se espalha por aí. Não há isso. É impossível. Sabe por que é impossível? O estado do Amazonas tem quase 1.600.000 quilômetros quadrados. Mais de 5 vezes a Itália e mais de 3 vezes ou quase 3 vezes a França. O estado do Amazonas, se você for reunir o que tem de agricultura, de pecuária, de infraestrutura, de cidades, tudo isso não chega a 3% do território. Você tem, portanto, mais de 97% do estado do Amazonas coberto de vegetação nativa. E não tem como isso ser alterado.
Então é o seguinte, não, mas 80%, mas tem 20% que pode ser desmatado. Não, porque se você for ampliar qualquer coisa de agricultura e pecuária, você vai ter que reservar 80% de proteção. Então nós estamos falando aqui de tudo que o Brasil produz, é 9% do território. Estamos falando de soja, de milho, de café, de laranja, de cana, de algodão e assim por diante. De todas as frutas, de todos os legumes, de tudo. Todas as plantas cultivadas no Brasil, todas. De alface e eucalipto, tudo que se planta no Brasil, ocupa 9% do território nacional. 9% do território nacional. Você pega um país como a Holanda, que tem mais de 60% do território ocupado por cultura agrícola. Você pega um país como a Irlanda, como a Holanda, a Alemanha, mais de 50%. Então, os Estados Unidos, a gente já falou, 40%. É isso que está às vésperas de um desmatamento, de uma savanização, como essas ONGs e pseudocientistas espalham por aí? Não, isso é coisa desonesta. Isso desautoriza, inclusive, as pessoas que usam essa expressão a serem porta-vozes da proteção da Amazônia, porque isso é mentira. Como é que você vai transformar em savana um estado como o Amazonas, que tem 97% de área de floresta? O Amapá, que tem 80% de área protegida por terra indígena e parque. Roraima, que tem 70% de terra indígena ou de parque. Olhem no mapa. Yes, I flew all the way across Amazonia. It took 5.5 hours in a jet plane to fly across. It is almost as much as flying, say, from Chicago to San Francisco. It's about the same. So people don't understand this, how huge Brazil is. Essa é uma afirmação que acaba um pouco com essa boba discussão que estão fazendo que o Brasil cresceu a sua produção à custa dos seus recursos naturais. É mentira. O Brasil cresceu a sua produção porque ele soube recuperar um bioma degradado que é degradado aqui na África e na Ásia. Lá tem cerrado também. Mas se a preocupação com o meio ambiente não explica a marcação cerrada que o Brasil vem sofrendo, o que explica? Em 2009, tivemos uma pista dessa motivação no documento Farms Here, Forest There. Fazendas para nós, floresta para eles. Que era um trabalho da Associação dos Fazendeiros Norte-Americanos. Eles contrataram uma equipe muito competente que tinha servido ao governo Clinton lá no Tratado de Quioto. Farms Here, Forest There. Fazendas aqui, florestas lá. Que é o quê? Uma orientação para o governo norte-americano pressionar a produção agrícola brasileira com uma espécie de tributo ambiental. Ou seja, criar uma legislação tão forte que gere um custo para a agricultura brasileira. Onde os Estados Unidos demonstram o quanto eles ganham enquanto a gente preserva. Porque eles produzem, eles exportam, eles não têm nós como nosso produto como concorrente no mercado externo, principalmente o mercado asiático, que é um dos maiores. A estratégia é o financiamento de ONGs e de organizações que pressionam o governo e a mídia pela aprovação de leis que impeçam o aumento da produção brasileira. A proposição do estudo é clara. Aumentar a proteção às nossas florestas significa prejudicar a produção do Brasil e, consequentemente, beneficiar a americana. No ano 2000, a agricultura brasileira exportou 21 bilhões de dólares. 20,6, 21 números redondos. No ano passado, 20 anos depois, 100,8 bilhões de dólares. 5 vezes mais em 20 anos. Nesse período, nós tivemos aquela crise financeira de 2008, 2009, 2010, em que o comércio mundial despencou. O agro brasileiro não. Cresceu 5 vezes. O que é isso? Eficiência, competitividade, competência. Se você aumentou exportações, alguém perdeu o mercado. Quem perdeu o mercado não ficou feliz com você. Mais recentemente, já em 2017, eu não era mais ministro, mas participei de um jantar na Embaixada da China. Estava lá o presidente da Câmara, na época o Rodrigo Maia, e um representante do governo, que era o governo do Michel Temer. E o embaixador puxou um celular, mostrou, disse, olha, ministro, falando comigo, a China vai depender cada vez mais do Brasil.
Eu entendi o que ele queria dizer, mas eu disse, fale aí para o presidente da Câmara, embaixador. O que ele queria dizer é o seguinte, é que a segurança alimentar da China dependia cada vez mais do Brasil, da nossa produção de grãos e de proteína. Então essa é a força do Brasil, isso gera um desconforto lá fora, do ponto de vista comercial, sempre gerou e gera cada vez mais. O mundo hoje depende do Brasil, eles ficam loucos de raiva com isso. E aí começam a jogar pedra. O problema do desmate é um problema de crime, não é do produtor. Ninguém desmata a Amazônia para produzir um grão de soja. No Brasil, uma única safra basta para alimentar 5 vezes a população brasileira. Nossa agricultura produz, em um só ano, o suficiente para 1 bilhão de pessoas. O que é que isso incomoda os produtores americanos e europeus? Incomoda da seguinte forma. Primeiro, o Brasil tem uma agricultura muito competitiva. Então vai subtraindo o mercado dos americanos e europeus. Esse é o primeiro problema. Você subtrai mercado da carne, da proteína, do grão, do milho, da soja. Qual o segundo problema? O segundo problema é que, além de subtrair mercado, você derruba o lucro. Por quê? Porque com preços melhores, você derruba os preços internacionais. Então o americano, o agricultor americano e o europeu olha e diz, esses caras já me tiraram a parte do mercado. Agora eles estão derrubando a minha lucratividade, porque estão derrubando os preços. E o terceiro problema, o governo americano, francês ou holandês olha e diz o seguinte, estão obrigando a gente a gastar mais com subsídio. Você entendeu como é que se integra a ideia de que a agricultura brasileira prejudica a agricultura europeia e americana? Por causa disso, tira mercado, reduz lucro e aumenta o subsídio que eles são obrigados a oferecer. Então, diante disso, eles vão para cima mesmo, não tenha dúvida nenhuma. Quando a gente alega que essa agricultura é uma agricultura que não é benéfica para o meio ambiente, na verdade a gente tá observando o exercício de interesses protecionistas, anticompetitivos, com o argumento de que seria um problema ambiental. Na verdade, não é. Em junho de 2019, depois de 20 anos de negociações, um acordo de livre comércio entre a Europa e o Mercosul foi assinado. Seria o maior acordo na história da União Europeia, economizando cerca de 4 bilhões de euros em tarifas para os exportadores. Mas, graças à interferência de países como França e Irlanda, talvez o acordo nunca entre em vigor. A estridência francesa foi tanta que a revista Forbes publicou uma matéria chamada O Veto de Macron ao Mercosul, perguntando se os incêndios na Amazônia são, na verdade, uma cortina de fumaça para o protecionismo. Só a França recebe 7,35 bilhões de euros em subsídios por ano, mais do que qualquer outro país. Ninguém quer perder esse subsídio. E Macron começou a ser pressionado pelos agricultores franceses na questão do acordo com o Mercosul. Los agricultores franceses recibieron el sábado con silbidos al presidente Emmanuel Macron, que visitaba el Salón de la Agricultura de París. Los productores se mostraron preocupados por un posible acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Los ganaderos franceses temen en particular que Europa importe más de 70.000 toneladas anuales de carne bovina sudamericana. Well, why did the French go into it then? Well, to protect their inefficient farmers from commercial competition. O agricultor europeu e americano não é propriamente um agricultor de mercado. A agricultura europeia não é uma atividade de mercado. Ela é uma atividade semi-estatal. O agricultor europeu é quase um funcionário público. Ele recebe tanto subsídio do tesouro dos países europeus que, para ele, o mercado é uma coisa secundária, porque, independentemente do preço do que ele produz, o governo vai garantir a diferença. Garante o preço do leite, garante o preço da vaca, garante o preço da beterraba, da uva, do queijo. Tudo isso é garantido pelo Estado, com o subsídio. O americano vai no mesmo caminho. Aí entra uma agricultura tropical, baseada em disponibilidade de terras, de água e de conhecimento de tecnologia fornecida pela Embrapa, com uma classe de produtores bastante experiente, que vai expandindo a produção numa área nova que é o Cerrado.
Quem briga com a gente não são países, são empresários, são comerciantes. Disfarçam-se, né? Pela conversa do presidente, etc. Mas a competição se dá entre empresas. As empresas brasileiras de alimento passaram a se tornar muito competitivas, oferecendo bom produto, né? Por preço mais barato que os nossos concorrentes. Carnes, por exemplo, carne de gado, carne de frango, né? Agora carne de suíno, fora grãos. O Brasil hoje coloca uma carne de qualidade muito mais barata lá na Europa do que a carne que eles costumavam comprar, que era da Irlanda. Você acha que o produtor irlandês está feliz com esse crescimento do Brasil? Que consegue produzir uma carne melhor que a dele, num custo muito menor, e a carne chegar na Europa ainda competitiva? Não tenha dúvida nenhuma que eles vão para cima. Eu vi uma vez, lá numa cidade dos Urais, na Rússia, estava havendo uma reunião dos BRICS, e a presidente Dilma foi ter uma conversa com o presidente Putin, da Rússia, e eu acompanhei a conversa. E lá, pelas tantas, ele diz, olha, Dilma, nós vamos ampliar os nossos contratos de fornecimento de alimentos com o Brasil e com a Argentina, porque nós não queremos depender de segurança alimentar de países que submetem a Rússia a sanções. Então não pode ter ingenuidade e achar que não tem problema. Ah, vai ser ocupação militar? Não. É uma ocupação diferente. A ocupação é ocupação econômica, é você imobilizar o patrimônio, a fronteira agrícola, a fronteira mineral. Essa é que é a situação que está em jogo, na minha opinião, ali na Amazônia, que vai dar muito trabalho ao Brasil, trabalho diplomático e trabalho na área de defesa também. Em 2016, um relatório do Programa Ambiental da ONU já apontava: metade da terra protegida na América Latina e Caribe fica no Brasil, que é a maior rede de área terrestre protegida do mundo. Um relatório da OCDE afirma: o Brasil se tornou um dos maiores contribuintes no aumento de áreas sob proteção ambiental. Entre 2003 e 2008, foi responsável por mais de 70% das novas áreas terrestres colocadas sob proteção. E em todos os comparativos ambientais, o Brasil se sai melhor que os países que querem ensinar a conservar a natureza. O Brasil estava sendo sabotado economicamente com a desculpa de proteger o meio ambiente. Aqui foi cortada uma cena que está presente apenas na versão estendida. Assine por apenas R$10 mensais e libere agora este conteúdo. Lembrando de previsões que falharam, de outras Gretas com as mesmas mensagens e de outros apocalipses que não aconteceram, das famílias prejudicadas em sua subsistência, os índios removidos de suas terras, as crianças enterradas nos infanticídios, o país impedido de progredir, a fome supostamente combatida, os adolescentes prejudicados psicologicamente, a mídia dando capas de jornal ao alarmismo. Todos receberam a mesma resposta: é pelo bem do meio ambiente. E os autores dessa resposta nunca deram um bom exemplo na preservação de seus jardins, e que têm muito dinheiro a ganhar com a pobreza de seus vizinhos. O jardim sempre foi uma metáfora para nossas vidas. Afinal, o homem faz parte da natureza. Ao mesmo tempo em que é filho dela, transforma-a sob a influência de seus talentos. Assim como um joalheiro, ele encontra uma pedra bruta e ele lapida aquela pedra, e com isso ele valoriza a pedra, assim também o homem é chamado a contribuir com a obra de Deus e ser o jardineiro de Deus. Nós somos filhos de Deus. As obras-primas são netas de Deus. Ao tratar a natureza como se fôssemos superiores, podemos ter o mesmo destino tirânico da antropologia, que separou os índios dos brancos, que separou a floresta do homem do campo. So you have a unique situation in Brazil, and you are taking a leadership position. All of Brazil is in a nice warm climate where it is easy to grow things. You must tell the world what you're doing.
showing the real thing of what you are doing. É aqui que está a grande solução para que o mundo não passe fome. É muito difícil que a gente seja um país produtor de computadores e de tecnologia de informação. Nós estamos muito atrás de outros que estão muito na nossa frente. Na agricultura é onde está essa oportunidade de se ficar na frente de todo mundo. E não é porque a gente tem só terra, água e gente, é porque a gente tem conhecimento técnico. Então, esses três temas, terra disponível, tecnologia e gente, somados, nem outro país grande tem. E o Brasil tem. Você planta soja, tira a soja, planta o milho, tira o milho, põe o gado, tira o gado, volta com a soja. Se você quiser, você faz. Você não para de produzir o tempo todo na mesma área. É para fazer 3 safras no ano. A agricultura tropical sustentável do Brasil é a grande solução do mundo. Do que viveria o resto do mundo se não fosse a agricultura brasileira? Haveria fome. A área cultivada nos últimos 20 anos, 30 anos, aumentou em cerca de 27%. A produção aumentou para quase 300%. Então, a segurança alimentar é a base da estabilidade social e política de um país. Acabar com a fome no mundo. E, com isso, garantir paz no mundo. E é um conhecimento que outros países não podem usufruir porque não tem o mesmo clima que a gente tem. Então, nós podemos ser, e seremos, está escrito nas estrelas, o campeão mundial da segurança alimentar e o campeão mundial da paz. Esse é o maior desafio que a geração de vocês, jovens, tem para resolver. E conte com os velhos para isso. Vamos ou não vamos ter segurança alimentar? Se você gostou do filme, então continue assistindo esse vídeo, pois nós temos uma novidade. Acabamos de lançar o primeiro filme exclusivo para os nossos membros assinantes diretamente em nossa plataforma. A Esperança se chama Liberdade mostra a história não contada sobre a realidade indígena brasileira. Um filme produzido exclusivamente com depoimentos indígenas, sem nenhuma interferência de outras etnias. É uma prova de que a situação vivida pelo indígena no Brasil é amplamente abafada e escondida. Para acessar o conteúdo, basta se tornar um membro da Brasil Paralelo. A sua assinatura é fundamental para apoiar o nosso trabalho e ainda libera a versão com cenas inéditas da produção Cortina de Fumaça, junto com todas as entrevistas exclusivas. Mas atenção, essa promoção é válida por tempo limitado. Agora,
Fique com o trailer oficial do documentário exclusivo A Esperança se Chama Liberdade. A terra é mãe. É para dar vida, ser autossustentável, ser independente. E hoje, muitos dos povos indígenas se sentem injustiçados no seu próprio território. Existem muitos povos indígenas que querem desenvolver atividades econômicas dentro dos seus territórios, porém não têm voz. Quando eles criaram a própria Constituição de 88, talvez não imaginaram que um indígena um dia ia desenvolver, ia estudar. E hoje, para você produzir na sua própria terra, você tem um monte de lei que atrapalha o indígena a trabalhar. Não podemos ficar também nessa vida rudimentares. Como que a gente vai parar tendo esse desenvolvimento ao nosso redor? A necessidade do índio brasileiro, tirando os índios isolados que vivem só da floresta, ele é como fosse a vida de qualquer brasileiro. Proibir 100% uma atividade econômica dentro da comunidade é como se fosse matar o índio. Antigamente, a guerra de indígena é flecha, espada. Então hoje, a defesa da comunidade indígena é preto no branco. Para acessar todo esse conteúdo, basta realizar a sua assinatura por apenas R$10 mensais. E caso tenha alguma dúvida, eu tenho um conselho. Prossiga com sua compra, confirme a assinatura e consuma todo o conteúdo. Isso mesmo, assista o documentário exclusivo, a versão estendida do filme A Cortina de Fumaça e veja todas as entrevistas. Você tem 7 dias para ver absolutamente todo o conteúdo disponível no seu plano. Se você não gostar ou caso se arrependa da compra, basta enviar um e-mail dentro desse período. Nós devolvemos todo o seu dinheiro. Sem call center ou burocracia. Um único e-mail e pronto. Essa proposta é a prova máxima do quanto confiamos em nosso conteúdo. Se ainda não ficou convencido, confira nossa avaliação no site Reclame Aqui. Somos uma das empresas mais bem avaliadas no site. Isso porque nós damos a devida atenção para os nossos membros assinantes. Confirme agora a sua assinatura e aprenda com o nosso conteúdo exclusivo. Nós contamos com você e até breve. Quer acender a luz aí? Vocês vão se perder aí.